Meu nome é Mário Luiz Ramidoff, eu sou promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Paraná e agora no Saber Direito Responde, vamos continuar a falar sobre o direito da pessoa idosa, contando, para tanto, com a participação das acadêmicas Aline, Raíssa e Lorena, que também formularão perguntas, além de vocês que estão nos assistindo. Aline, qual seria a sua pergunta? Eu gostaria de saber se o Estatuto do Idoso estabelece algum mecanismo de conscientização para a população, saber quais são as normas que devem ser respeitadas e até mesmo para a conscientização dos idosos de quais são os seus direitos. Obrigado, Aline. A Aline faz uma pergunta fundamental. O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece, dentre as linhas de atendimento, entre as linhas de ação da política de atendimento, a mobilização da opinião pública. É importantíssimo que a opinião pública tome conhecimento, não só do Estatuto da Pessoa Idosa, mas que o público, em geral, também reconheça o idoso como sujeito de direito. Por isso, a idosa tem que ter programas, por exemplo, como TV Justiça, que transmite informações sobre os seus direitos, as suas garantias, benefícios, gratuidade e, de forma geral, também ao público, que passa uma imagem da pessoa idosa que não é pejorativa, que não é injuriosa, enfim, e assim por diante. Por isso, é muito importante que o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2013, seja conhecida, veiculada e que todos os espaços públicos, seja do atendimento da pessoa idosa ou não, possa ter, então, essas notícias sobre todos os direitos, todas as informações precisas para o acesso e exercício desses direitos fundamentais. Minha cara Raíssa, você também tem alguma indagação sobre o direito da pessoa idosa? Sim, com relação aos benefícios que os idosos têm. Nós sabemos que os planos de saúde, à medida que a pessoa fica mais velha, eles ficam mais caros ainda. Como que a lei pode fiscalizar e induzir que essas empresas tenham um cuidado maior com os idosos? A Raíssa toca num ponto fundamental, que é a questão da contratação pública, da contratação privada para planos de saúde. Como isso se dá? O idoso não pode ser discriminado em razão da idade, tendo preços diferenciados na contratação de serviços nos planos de saúde. Aliás, justamente no Supremo Tribunal Federal, tem decisões nesse sentido que asseguram o acesso ao direito à saúde, acesso ao direito à atenção integral à saúde do idoso, e isso não pode ser diminuído, flexibilizado por restrições estabelecidas em planos de saúde. Por isso, essa mudança de faixa etária automaticamente não pode determinar um acréscimo no aumento ou mesmo impedimento na contratação pública de planos de saúde. A saúde é um direito individual de cunho fundamental. O Sistema Único de Saúde é o que planifica, estabelece o acesso igualitário e de forma generalizada, mas o plano de saúde, que tem um caráter suplementar, ele também está determinado, vinculado a essas mesmas regras. Ou seja, os princípios estabelecidos na Política Nacional do Idoso também devem ser observados nessas contratações dos planos de saúde. Então, é muito importante essa pergunta, ela é esclarecedora à população idosa, que todo dia se vê obliterada, reduzida o seu acesso ao sistema de saúde em razão de discriminação feitas, as discriminações que são feitas pelos planos de saúde. Vamos à próxima pergunta com a Lorena. Por favor, Lorena. Bom, com base no Estatuto, a gente sabe que a pensão alimentícia é um direito que os idosos têm a receber quando não tem essa condição de se manter. Com relação a isso, eu queria saber qual órgão seria responsável por conceder essa pensão ao idoso. Ótimo. Muito bem, a Lorena traz um outro assunto muito importante, o direito individual a alimentos. Isso, como nós já vimos, foi estabelecido desde a Constituição da República. Lembram-se lá? No artigo 229 da Constituição da República, diz que os filhos capazes, na velhice, atenderão os seus pais, deverão amparar os idosos. Pois muito bem, nós sabemos que os alimentos são direitos individuais e, por isso, há uma solidariedade na prestação dos alimentos. De outro lado,
os alimentos atendem à legislação civil, mas o compromisso é de todos. Então, todos somos responsáveis para a prestação alimentar. O idoso poderá optar entre os prestadores. Lembram do binômio? O binômio diz entre a capacidade de prover, a necessidade de ter alimentos, mais um elemento, a proporcionalidade. Então, a partir de agora, os alimentos devem ser prestados pelos os legitimados de acordo com a legislação civil e mais. Caso não haja identificação e a localização de familiares, caso o idoso não possa atender às suas necessidades vitais básicas, ele então deverá ser angariado, contemplado por programas de assistência social, ou seja, suplementarmente, esses alimentos vão estar contemplados através da assistência social que determinará, no mínimo, mensalmente, um salário mínimo para atendimento das necessidades vitais básicas. Aline, voltamos com você. Qual seria a sua outra indagação? Eu queria aproveitar a pergunta da Lorena e saber se há qual é a responsabilização do familiar que tem condições e não prefere não suprir as necessidades do idoso. Ótimo. Complementando a resposta que foi feita pela Lorena e complementada também pela Aline, é preciso notar que o Estatuto da Pessoa Idosa determina a responsabilização civil pela legislação civil dos prestadores de alimentos, inclusive com medidas que possam garantir patrimonialmente, ou seja, como diz a Aline, ele tem condições econômicas financeiras e de forma injustificada não quer prestar alimentos. Isso, inclusive, pode caracterizar, em uma última instância, até um crime. Então, pode ser responsabilizado civil e criminalmente por caso, por exemplo, de abandono, não prestação alimentar, deixar de adotar cuidados especiais, como fala o tipo de injusto penal específico, no Estatuto da Pessoa Idosa, podendo prestá-los. Então, é importante que, nessa sistemática protetiva, também tenhamos uma esfera repressivo-punitiva. Então, é possível obrigar o prestador de alimentos a fazê-lo, mesmo contra a sua vontade, quando ele tem a possibilidade econômica e financeira para prover os alimentos. Minha cara Raíssa, qual seria a sua próxima pergunta? Eu gostaria de falar um pouco agora sobre a criminalidade que os idosos vêm sofrendo a cada ano, né? Principalmente com relação aos jovens que acabam por destratar, às vezes não dão o devido auxílio que o idoso merece. Com relação a isso, quais são as previsões legais que essa pessoa pode sofrer comprovada a agressão que ela faz o idoso, né? Tá ótimo. A Raíssa toca mais uma vez num ponto relacionado à responsabilização criminal. Então, é previsto no Estatuto da Pessoa Idosa um tipo penal, um tipo de juízo penal específico e diz lá, discriminar a pessoa idosa em razão da sua idade, fazer com que ela tenha sofrimento psíquico, biológico, social, isso caracteriza um tipo de justo penal específico. E esse tipo de justo penal, apesar de ter medidas penais, sanções penais reduzidas, mostra a toda a comunidade que o idoso hoje não é mais objeto de tutela, mas sujeito de direito. E por isso ele deve ser respeitado, porque ele se encontra na condição humana peculiar de envelhecimento, que por si só caracteriza uma vulnerabilidade, como falava a Raíssa. Vamos agora à última pergunta da Lorena. Por favor, Lorena. Sabemos que todos nós temos direito à moradia, né, constituído no artigo 5º da Constituição. Com relação aos idosos, sabemos que eles gozam de prioridades com relação à moradia nos programas habitacionais, né? Mesmo eles tendo essa moradia própria, mesmo assim eles ainda gozam dessas prioridades? Muito bem, a Lorena cuida mais uma vez dos direitos individuais, dentre eles o da habitação. Nos casos de financiamento de unidades habitacionais referenciais, o idoso terá prioridade e a ele será reservado 3% dessas unidades habitacionais residenciais para aquisição da moradia, para aquisição dessas unidades para fins de moradia própria. Pois muito bem, a questão da Lorena é mais complexa
é caso o idoso já possua a casa própria. Se ele já possui a casa própria e ele quer se mudar para uma condição melhor, esta prioridade deve ser assegurada. Se não for esse o caso, ele vai ter que optar em ficar com a casa própria, inclusive ter outras concessões ou recursos públicos para a sua reforma, ou optar pela aquisição. Então, a aquisição privilegiada, prioritária para a pessoa idosa, é para fins de aquisição de unidade habitacional, residencial, para moradia própria. Não pode ser, por exemplo, desvirtuado para deixar um filho seu morar ou alugar para ter uma outra fonte de renda. Então, ele não terá o privilégio, não terá a reserva dos 3% e sequer a preferência de adquirir uma unidade habitacional residencial no pavimento térreo. É o que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa. Por quê? Porque na Constituição há uma previsão programática que assegura esse direito individual, mas em relação ao idoso, nós temos algumas regulamentações específicas e adequadas a essa condição humana peculiar de envelhecimento. Por isso que quando há um financiamento público, enquanto existem recursos públicos que são destinados à construção de habitações residenciais, o idoso tem determinadas preferências, determinados atendimentos imediatos, mas é para esta condição dele, ou seja, para aquisição de moradia própria em respeito ao acesso ao direito individual à habitação. Por isso, não pode ser desvirtuado o exercício de um direito fundamental, ainda que seja de forma prioritária assegurada à pessoa idosa. Encerramos esse bloco e voltamos daqui a pouco com outras perguntas. O Iluminuras desta semana vai mostrar o trabalho da escritora Lília Diniz, que usa os livros para divulgar a cultura e o modo de falar do interior maranhense. E no segundo bloco do programa, você vai ver uma entrevista com o advogado e escritor Luiz Fernando Cordeiro. Ele fala sobre direito trabalhista e sobre a importância da literatura na formação dos estudantes de direito. Tudo isso você confere no Iluminuras. Não perca! Após a separação de casais com filhos, o valor da pensão alimentícia é motivo de dúvidas e até de brigas. Os filhos têm direito à pensão alimentícia até os 18 anos. Quando estão na faculdade, a pensão pode perdurar até os 25 anos. Filhos adotivos também têm o direito ao benefício. Deixar de pagar a pensão da cadeia, de 30 a 90 dias, com a possibilidade de renovação. E a dívida não é quitada e nem reduzida com a prisão. Não pagar pensão alimentícia é crime, sim. Estamos de volta com Saber Direito Responde e agora invertendo um pouquinho a ordem, vamos começar com as perguntas da Lorena. Lorena, qual seria a sua pergunta? Nos casos de suspeitas de maus tratos contra os idosos, obrigatoriamente terá que ser comunicado, né, por algum profissional, e qual órgão exerce essa função de comunicar esses maus tratos? A pergunta da Lorena é complexa e tem várias implicações em todo o Estatuto da Pessoa Idosa, que vai falar da intervenção dos órgãos de fiscalização, vai falar das políticas de atendimento, vai falar da responsabilização criminal e do próprio atendimento da pessoa idosa. Então é muito importante prestar atenção, porque a pergunta, além de ser complexa, ela tem vários desdobramentos. Vamos lá. Quando um profissional tem conhecimento de maus tratos, tratamentos desumanos, tratamentos que reduzam a dignidade da pessoa humana em relação à pessoa idosa, ele tem o dever legal, não é um dever jurídico, não é baseado em solidariedade social, mas é um dever legal de comunicar às autoridades. Quais são essas autoridades que devem ser e receber esta comunicação? A primeira delas, as autoridades sanitárias, a autoridade sanitária.
em sequência, e não nesta ordem, também outras autoridades públicas devem ser comunicadas. Por exemplo, a autoridade policial que pode, de ponte própria, inaugurar um procedimento administrativo de investigação, um inquérito policial. De igual maneira, o Ministério Público também deve ser notificado para saber o que está acontecendo. E fora essas autoridades públicas, também devem ser informados os conselhos dos direitos da pessoa idosa. O Conselho Municipal, o Conselho Estadual, o Conselho Distrital e o Conselho Nacional. Todos esses órgãos fazem parte de um sistema de garantias. Esse sistema de garantias trabalha para e passo com uma rede de proteção à pessoa idosa. Então, toda pessoa que tomar conhecimento de ameaças e violências contra a pessoa idosa deverá comunicar às autoridades públicas. Mas os profissionais que atendem diretamente a pessoa idosa têm o dever legal de fazer uma notificação compulsória à autoridade sanitária e ao Ministério Público. Pois muito bem, Ministério Público, na Promotoria de Justiça específica de atendimento à pessoa idosa, recebe essa documentação, pode ser mediante ofício, cópia de ficha médica, um juiz que fez uma audiência de interdição e verificou que o idoso está sofrendo um abandono, abuso da família, ele tira fotocópia, cópia dos autos e encaminha à promotoria para que a promotoria faça a fiscalização. E a Promotoria de Justiça abre um procedimento investigatório preliminar e começa a pedir informações, inclusive da assistência social, que faça visitas domiciliares, também as secretarias de saúde, para ver a condição do idoso, há quantas anos, qual é o sentimento, qual é a situação real da saúde desse idoso. E, mediante relatórios de acompanhamentos, laudos técnicos, o Ministério Público, por exemplo, dentre todos os legitimados, poderá adotar todas as ações que sejam cabíveis para a proteção dos interesses indisponíveis, dos direitos individuais, das garantias fundamentais da pessoa idosa. Não sendo isso, o Ministério Público ainda, que atua diretamente na área do idoso, ele pode extrair peças procedimentais e encaminhar ao órgão de execução ministerial com atribuições perante a vara criminal, o juízo de direito criminal. E lá, a pessoa que pratica atos que configuram-se crimes, sejam por ameaças ou violências, também pode ser responsabilizado criminalmente. Então, há uma gama de atuação em rede de proteção da pessoa idosa, em prol da cidadania do idoso. E desta forma, esses organismos públicos, também os órgãos particulares de proteção ao idoso, podem gestar junto à administração pública ou entrar com medidas judiciais para ver a pessoa idosa protegida, inclusive em relação a cuidadores, a curadores, a familiares, enfim, a todo tipo de ameaça ou violência. Por quê? O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece que todos nós temos o dever legal de impedir todo tipo de ameaça ou violência e, portanto, todas as autoridades públicas estão autorizadas a fazerem investigações, a deduzirem medidas administrativas, a deduzirem medidas judiciais em prol da cidadania da população idosa. Vamos agora a mais uma pergunta da Raíssa. Eu gostaria de falar um pouco sobre a gratuidade nos transportes públicos que são asseguradas aos idosos, né? Nós sabemos que o Estatuto do Idoso, ele deixa um pouco para a legislação local que estabeleça as condições que o idoso terá, né, acesso a esse tipo de benefício. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Tá ótimo. A pergunta da Raíssa também aborda vários questionamentos relacionados à idade, à gratuidade, ao transporte, às espécies de transporte, os transportes que não foram contemplados. Vamos lá. O Estatuto da Pessoa Idosa determina como sujeito de direito, como pessoa idosa normativamente, a pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. Mas essa conceituação legal, essa identificação de uma subjetividade jurídica, quem é pessoa idosa, não é contemplada da mesma maneira nos casos de transportes coletivos públicos, porque dependendo do tipo de transporte, essas pessoas não serão contempladas.
Como diz o Estatuto da Pessoa Idosa, aos maiores de 65 anos, nos transportes coletivos, públicos, urbanos e semiurbanos, há a gratuidade. Ponto. Mas se paralelamente for prestado um serviço especial ou de forma seletiva, o idoso não tem e não faz jus, mesmo com mais de 65 anos, ao transporte coletivo, seletivo ou especial. A única possibilidade dele ter acesso gratuito a esses tipos de transporte é se não houver a prestação regular do transporte coletivo público, urbano ou semiurbano. Então vamos lá. Aos 65 anos, maiores de 65 anos, tem gratuidade no transporte coletivo, urbano e semiurbano. Se não tiver oferta regular, ele pode se servir da oferta seletiva ou especial. Se for oferecido paralelamente seletivo ou especial, ele só faz jus ao transporte coletivo, público, urbano e semiurbano. Ponto. A pergunta da Raíssa vai além. Ela pergunta, e como ficam as pessoas entre 60, igual ou superior a 60, até 65 anos? Porque prestem atenção, o texto legislativo diz maiores de 65. Então, entre 60 e 65, a legislação federal, a Lei 10.741 de 2003, disse e assegurou que, por legislações locais, municipal ou estadual, será possível a regulamentação da gratuidade. Por isso, esta população de 60 a 65 anos não foi esquecida. O que a lei federal não fez foi estabelecer uma gratuidade no transporte municipal ou interestadual que onerasse por uma legislação federal a autonomia e competência administrativa de outros entes jurídicos de direito público interno, os municípios ou os estados ou o Distrito Federal. Por isso é que a população entre 60 e 65 anos poderá, sim, ser contemplada por legislação local a gratuidade no transporte coletivo público, urbano e semiurbano. Pois muito bem, além do transporte coletivo urbano e semiurbano, nós temos o transporte coletivo interestadual. E no transporte coletivo interestadual, nós temos uma outra regulamentação para a gratuidade das pessoas com mais de 65 anos e que tenham condição econômica financeira com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Ou seja, agora nós temos outros condicionamentos para o exercício de direito ao transporte. Como fica? Nos transportes coletivos interestaduais, a pessoa maior de 65 que ganhe menos de 2 salários mínimos, ela tem direito a 2 vagas. 2 vagas são gratuitas, deverão ser sinalizadas. O que ultrapassar essas 2 vagas deverá ter, no mínimo, um desconto de 50%. Então, nos transportes coletivos interestaduais, a gratuidade foi regulamentada de forma diferenciada, estabelecendo mais alguns critérios, que seja maior de 65 e tenha uma renda mensal inferior a 2 salários mínimos. E que, além disso, só tenha 2 vagas ou desconto. Vamos para a nossa última pergunta com a Aline. Eu gostaria de saber a respeito do benefício assistencial ao idoso contido na Lei Orgânica da Assistência Social. Quais são os requisitos estabelecidos na lei para que o idoso tenha o direito a receber essa assistência? E no caso do estudo social e econômico que envolve esse idoso que tem esse direito, como ele é executado e, no caso do idoso, ter condições de suprir por um determinado período a sua subsistência e, de repente, não possuir mais essa condição, ele terá esse direito? Muito obrigado, Aline. A pergunta é complexa e vou tentar ser objetivo. Para deixar ser bem claro. Uma coisa é previdência social, outra coisa é assistência social. Trata-se de assistência social, ou seja, para as pessoas carentes. No nosso caso, são pessoas idosas. Então, acumulando essas duas vulnerabilidades, a questão econômica e financeira e a questão da condição da idade,
ela tem uma assistência suplementar a título de benefício para quando estiver em estado de carência, de uma renda mensal de, no mínimo, um salário mínimo. Então, a todas as pessoas idosas é assegurado o benefício da assistência social. Bom, se essa pessoa idosa tem condições, e essas condições, ao longo da sua vida, elas se modificam por alguma questão, elas podem ser atendidas pela assistência social, procurarem os centros de referência da assistência social, o CRAS ou os CRES, os centros de referência especializados, e lá fazer as suas reclamações, as suas ponderações, para se ver incluídas em programas sociais específicos à pessoa idosa. E assim, através dessa sistemática operacional, ela pode ser contemplada administrativamente. Se administrativamente ela não conseguir os benefícios da assistência social, ela pode procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública para que então se proponham ações para que esse direito então possa ser assegurado. Seriam essas as nossas considerações, seriam essas as principais perguntas acerca da área da proteção ao idoso e espero revê-los nos próximos programas.